Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje, o conteúdo a ser estudado é a análise dos parâmetros técnicos de LEDs, tá? Nós vamos ter esse assunto aí como foco da aula de hoje. Portanto, defini alguns objetivos. Inicialmente, irei falar sobre corrente e tensão elétrica para que possamos analisar os circuitos com LED. Na sequência, tabela com os dados de corrente e tensão elétrica para diversas cores de LED. Na sequência, apresentação da simbologia do componente real, né? Teremos um complemento da aula passada. E a apresentação dos tipos de LED disponíveis para aplicações em eletroeletrônica. Muito bem, definindo a corrente, temos que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. A corrente elétrica é representada pela letra I e tem como unidade de medida ampere. Aqui eu trago uma imagem, né, que representa um condutor. Esse condutor, quando aparece neste condutor um fluxo ordenado de elétrons, né, por exemplo, pela imagem da direita para a esquerda, nós temos a corrente elétrica da esquerda para a direita, porque a definição é que corrente elétrica está sempre oposta ao sentido dos elétrons. Tá? Então, temos isso daqui como conceito de corrente. Então, fluxo ordenado das cargas elétricas e um condutor, no nosso caso será um condutor sólido, ao longo do tempo. Tá? Muito bem, agora eu falo um pouco sobre tensão elétrica. A tensão elétrica é a grandeza física que vai medir a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Esse potencial elétrico também é chamado de DDP. O instrumento utilizado para medir tensão elétrica é o voltímetro e no sistema internacional SI a unidade de medida é o volt, cujo símbolo é V. Embora muitos chamem essa grandeza de voltagem, devido ao seu descobridor, o físico italiano Alessandro Volta, o termo correto é tensão elétrica. Então, algumas pessoas que atuam na área elétrica falam, né, voltagem, amperagem. Não existe isso. Existe corrente elétrica e tensão elétrica. O técnico tem que saber que não existe voltagem nem amperagem. Tá? E sim corrente elétrica e tensão elétrica. Através da tensão elétrica é possível explicar o movimento das cargas e geração da corrente elétrica por causa do trabalho realizado pela força elétrica. Tá? Então nós temos aqui um ponto A, um ponto B. Se existir uma DDP e houver um condutor conectado a um equipamento, os elétrons irão entrar em movimento. Tá? Então, sai, por exemplo, do ponto A, vão para o ponto B e a corrente, portanto, sai do ponto B para o ponto A. Tá? Então, a DDP, a tensão elétrica, faz surgir corrente elétrica em um circuito fechado. A tensão elétrica é que impulsiona os elétrons a circularem em um circuito fechado. Então, é como se fosse uma força que empurra eles. Tá? Mas eles só podem circular se o circuito estiver completamente fechado, não tiver nenhum ponto aberto. Tá? Falando agora das características do LED. O LED é um componente semicondutor que trabalha em função de uma determinada diferença de potencial, que é a tensão elétrica, e uma determinada corrente. A seguir é mostrada uma tabela com as características de DDP e de corrente elétrica para LEDs de diversas cores. Tá? Então temos aqui o LED vermelho, ó, tensão em volts, entre 1,8 e 2. Tá? Corrente, 20 mA.
A corrente é 20 mA para todos os LEDs, tá? Todos. Ó, amarelo, 1,8 a 2. Laranja também. Verde, de 2 a 2,5. Já muda, né? Um pouco mais. Azul, de 2,5 a 3 volts. Uma tensão maior ainda. E o branco, também, a 2,5 a 3 volts. Então, perceba, de 1,8 para 3 é quase o dobro, né? Então, nós temos que trabalhar aqui com um determinado valor de tensão para determinados tipos de LED, né? Você pega o verde, fica em que 2, 2,5. É um aqui que, por exemplo, é só ele, né? Na lista que é entre 2 e 2,5. Então, você vai fazer um projeto para o LED verde, você vai ficar nessa faixa aqui. Para o LED vermelho, nessa faixa. E para o branco, por exemplo, 2,5 a 3. Certo? Então, quando vamos projetar um resistor, precisamos do quê? Da tensão e da corrente. Tá? Faremos uma conta depois, que é justamente isso. Se eu fizer tensão do resistor dividido pela corrente do resistor, eu obtenho o valor da resistência. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer quando vamos trabalhar com um projeto com LED. Simbologia do componente. Os LEDs possuem dois terminais para conexão em um circuito eletroeletrônico. Um desses terminais é menor que o outro, o que define esse terminal como terminal negativo. Existe também um chanfro no corpo do componente que também serve para definir o lado negativo do componente. Então temos aqui o símbolo do diodo emissor de luz, é o símbolo do diodo com duas setinhas para indicar a emissão de luz. Analogia entre o símbolo e o componente real é essa daqui, então perceba, existe um chanfro, tá? No componente, se você olhar aqui, vista superior, e esse chanfro é o negativo, que obviamente vai bater com o terminal menor do componente. Terminal menor, negativo, e o maior, positivo, sempre assim. E aqui nós temos a ilustração do diodo emissor de luz comercial. Então, comercialmente, você pode encontrar esses diodos, né, são os difusos, e aqui está o chanfre, né, para indicar quem é o negativo e quem é o positivo. Conforme eu disse anteriormente, né, temos alguns tipos de LED, dentre eles o LED difuso. Esse tipo de luz, né, do LED difuso, é mais difusa, é distribuída em encapsulamentos de plástico, geralmente opaco, com pontos onde a luz é mais forte e outros onde ela é mais fraca. Essa lâmpada costuma ter um formato de bulbo de diversas temperaturas, desde brancas azuladas e frias até as mais amareladas e quentes. Tá? Então, aqui tem uma figura para ilustrar. E agora tem o LED de alto brilho. Esse tipo de LED tem um brilho mais intenso, né, que o LED difuso, e um encapsulamento transparente com luz focada, concentrada em uma só direção e ângulo. Ele é comumente usado como sinalizador em projetos eletrônicos e tem várias cores. Os LEDs de alto brilho são até hoje muito utilizados nos eletrodomésticos. As caixas de TV a cabo, por exemplo, também contam aí com LED de alto brilho para mostrar se estão ligadas, desativadas ou em stand-by. Então aqui nós temos uma imagem também referente ao LED de alto brilho e aqui ele emitindo a luz, né? Então nós temos aqui a aparência do componente quando ele está desligado, aqui quando ele está conectado a um circuito. O difuso é fácil, né? Você pega ele, já observa a cor no corpo do componente e já sabe definir. Então, qual que é LED verde, amarelo, vermelho ou azul. Aqui não, aqui tem que, em tese, tem que ligar ele para descobrir a cor.
Temos um outro tipo também que é o LED tricolor, tá? Por que tricolor? Essa é uma lâmpada de alta tecnologia, podendo ser difusa ou transparente. Tem 3 cores: vermelho, R, verde, G e azul, B. Vocês já devem ter sacado, né? R de red em inglês, o G de green, que é verde, e o B de blue, que é azul. Então ele é conhecido como LED RGB. Tá? Essas cores podem ser acesas individualmente ou em conjunto, formando outras cores. Isso daqui é muito legal. Tá? Então ele tem 3 terminais, né, como referência nesse caso aqui, negativo, e um que seria o positivo. Então, por exemplo, eu chego aqui com o positivo do circuito, né, eu tenho o resistor associado, obviamente, e daí eu fecho o negativo. Eu quero acender o vermelho, o positivo está aqui, então põe o negativo aqui. O verde, põe o negativo aqui. O azul, negativo aqui. Eu quero acender o vermelho com verde. Vermelho com verde. Negativo, negativo. Daí vai gerar, sei lá, rosa. Quando você acende 2 cores juntas, daí gera uma outra. Então é possível trabalhar dessa forma, é bem interessante. Um único componente que você consegue trabalhar aí com 3 ou mais cores. Tá certo? E ele tem esse aspecto aqui, ó. Fisicamente, ele tem 4 terminais, um para referência e outros 3 para acender o LED com uma determinada cor especificada, vermelho, verde ou azul. E temos o tipo catodo comum e anodo comum. Professor, o que é catodo, o que é anodo? A gente vai compreender melhor aqui no decorrer do curso, porque nessas terminologias, mas o anodo é como se fosse o positivo e o catodo negativo, tá? Então aqui seria catodo comum, né? Eu vou fechando o positivo para vermelho, verde e azul. E aqui não, aqui o positivo é comum e eu fecho o negativo para vermelho, verde e azul. Então é dessa forma que o LED RGB funciona, tá? Ele não tem muito segredo, sempre vai ter uma referência que pode ser negativa ou positiva, tá? Ou uma referência anódica ou uma referência catódica. Mas esses termos, anodo, catodo, não se preocupe, a gente vai ver com detalhes, tá? Na teoria de eletrônica analógica abordamos de forma bem clara aí o que é anodo e o que é catodo. Certo, turma? Então agradeço a atenção de todos em mais uma aula. Espero que tenha ficado claro todo o conteúdo, todo o material aí que eu queria passar para vocês. Esse conhecimento sobre corrente, tensão elétrica, perceba que ele é primordial para você trabalhar com o dimensionamento de circuitos com LED. Por quê? Porque cada LED vai ter sua especificação para tensão, tem uma faixa de tensão e tem ali a corrente em torno de 20 mA. Pega-se esses dados e projeta um circuitinho. Normalmente tem um valor padrão, na próxima aula eu vou falar a respeito com vocês, que se utiliza aí para todos os tipos de LED. Tá? Mas é importante que vocês saibam que cada tipo de LED tem uma especificação bem clara para a tensão e para a corrente. E por isso utilizamos um determinado valor de resistor. Certo? Por hoje é isso. Perguntas. Microsoft Teams, abro reunião de dúvidas, participem, deixem lá suas perguntas, print da tela, algum ponto que tenha gerado dúvida, perguntem lá no Teams, para que possamos ter uma interação aí bacana. Certo? Grato pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.